Olá, então vamos continuar com a parte 2 da aula Avaliação do Paciente com Dor. Bom, com relação ao exame físico geral, é o exame obrigatoriamente que a gente faz, um exame comum da clínica médica, né? Aferição da pressão, frequência cardíaca, respiratória, inspeção, palpação, ausculta, percussão, nenhuma novidade. Com relação ao exame físico funcional, é importante nós observarmos como o paciente deambula, se existe alguma deformidade associada à região dolorosa, desvios do eixo da coluna, assimetria entre membros, alterações tróficas como queda de pelos, alterações motoras, presença de edema ou não, a limitação funcional das regiões ou presença de movimentos involuntários. Não menos importante é o exame da região dolorosa, se existe ou não limitação funcional, rigidez articular, testar a sensibilidade, avaliar o grau de edema, se há ou não alteração de cor, vermelhidão ou palidez, alteração da temperatura, se está quente, se está fria, e também o exame da força muscular. Com relação às alterações associadas à região dolorosa, onde temos diminuição da temperatura, na síndrome de dor regional complexa, por exemplo, ou numa isquemia arterial, e o aumento da temperatura nós encontramos nos processos inflamatórios ou infecciosos. Outras alterações associadas à região dolorosa podemos ter atrofia muscular e perda da força. Isso pode ocorrer em que situações? Por desuso, presença de neuropatia ou lesão do sistema nervoso ou lesão muscular, incluindo. Lembrar, fazer um bom exame neurológico, incluindo a marcha, novamente a força muscular, os reflexos e a sensibilidade. Vejamos cada um deles, ok? Com relação à força muscular, nós avaliamos por graus, não é? Grau 0, o paciente não apresenta nem contração do músculo. Grau 1, está sem movimento, porém com contração. Grau 2, não vence a gravidade. Grau 3, não vence a resistência. Grau 4, vence alguma resistência. E grau 5, o exame normal. Com relação aos reflexos, também avaliamos em graus, sendo que 0 é a ausência do reflexo ou arreflexia, grau 1 diminuído, grau 2 normal, grau 3 aumentado e grau 4 exaltado. Com relação à sensibilidade, para avaliarmos a sensibilidade dolorosa, usamos geralmente um objeto pontiagudo como uma agulha e um objeto rombo. Para sensibilidade tátil, geralmente usamos algodão, ou molhado ou não no álcool, com relação à temperatura. Então, geralmente uma agulha, cabeça romba ou fina, e algodão, seco ou com álcool. Pesquisar sempre a hipoestesia e a alodínia. Lembrar que a alodínia é uma resposta dolorosa a um estímulo não doloroso. E a hipoestesia é um sinal clínico essencial que ocorre na lesão aferente, na lesão neuropática, ok? Agora, com relação ao exame físico músculo-esquelético, é importante nós examinarmos, palparmos a região dolorosa para
examinarmos a presença de pontos de gatilho doloroso, que ocorrem nas síndromes miofaciais. Observar o tônus muscular ou até a presença da atrofia muscular. Outro item importante é o exame da amplitude dos movimentos. Notem aqui, na coluna cervical, torácica e lombar, os graus de movimentação normais para a flexão, no caso da cervical 60 graus, na torácica 50 e na lombar 44 graus. Da extensão na cervical é um pouco maior, 75 graus, na torácica é quase nula e na lombar 33 graus. Rotação lateral cervical 80 graus, torácica 30. E na inclinação lateral, na cervical 45 graus, na torácica 20 graus e na lombar também por volta de 20 graus. Com relação à amplitude dos movimentos do membro superior, notem que o ombro é o que apresenta maior complexidade ao exame. O ombro apresenta uma flexão de 90 graus, uma extensão de 45, rotação externa de 40, interna de 55 graus, a abdução chega a 180 graus e a adução 45 graus. Isso faz com que a articulação do ombro é um gínglimo, faz uma rotação completa sobre o seu eixo. O cotovelo é mais fácil, flexão de 135 graus, a extensão é quase mínima, a pronação e a supinação 90 graus. Já o punho, a flexão 80 graus, extensão 70 e o desvio ulnar 30 graus, desvio radial de 20 graus. Já nos membros inferiores, o quadril é a articulação mais complexa, que apresenta flexão de 120 graus, extensão de 30 graus, rotação externa de 45, a interna um pouco menos 35, a abdução 45 graus e 20 graus de adução. Já o joelho apresenta flexão de 135 graus, não apresenta praticamente extensão e a rotação também muito pequena, a externa 10 graus e interna também 10. Já o tornozelo apresenta 50 graus na flexão, 20 na dorsiflexão, 10 graus na abdução e 20 na adução. Os testes para a coluna lombar, o mais importante é o LASEG, é fazer a extensão do membro, a flexão do membro inferior. Acima de 30 graus, o paciente apresentar dor no território do ciático, passa a ser um LASEG positivo. A partir de 45 graus, sempre duvidoso, porque muitos pacientes não têm um alongamento bom e podem apresentar dor e não ser do ciático e sim uma dor muscular. Você pode associar, pedir para o paciente tossir, que é o sinal de Dejerine, com o membro estendido, e ele apresentar dor à tosse, ou na Singer-Jones, você pedir para o paciente fazer uma flexão da cervical junto com o LASEG. Os principais testes para a avaliação dos membros inferiores é a manobra de Thomas. O paciente avaliar se tem dor no quadril ou na sacroiliaca. Aqui para a sacroiliaca ver é o sinal de Patrick Faber. Pede para ele cruzar o membro inferior e depois a gente faz uma leve pressão para baixo. O McMurray para avaliar joelho, avaliar meniscus e gaveta, puxar o membro inferior para ver a estabilidade do joelho. Como medida da intensidade da dor, nós utilizamos com muita frequência a escala analógica visual, onde o início da reguinha é dor ausente e o finalzinho da reguinha é dor mais intensa. Então nós pedimos para colocar qual é a intensidade da dor
Aqui, por exemplo, se a gente fizesse ela numérica, seria 4, não é? Então a gente usa ou a reguinha ou a escala numérica. Aqui é 0 e aqui é 10, a dor mais intensa. Geralmente são essas que nós utilizamos. Nós também podemos utilizar, principalmente para crianças ou para as pessoas que têm uma certa dificuldade, usar a escala de faces da dor. Aqui. A gente usa muito em criança, não é? É fácil de avaliar. Podemos também nos utilizarmos de medidas indiretas para a medida da intensidade da dor. A alteração comportamental, a expressão facial do paciente, a vocalização, o choro, movimentos do corpo, a agitação ou a postura antálgica. Outras medidas indiretas são as próprias alterações fisiológicas relacionadas com a presença da dor, como aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, pode ter alterações na saturação de oxigênio, sudorese, lacrimejamento e a dilatação da pupila. São sinais indiretos, mas mais utilizados como alterações fisiológicas. Importante também medir e tentar relacionar a presença da dor com o impacto na capacidade do indivíduo, não é? E isso, o que está impactando na qualidade de vida, na satisfação ou insatisfação do paciente, ou então fazer medida de substâncias, dosagens séricas das medicações, principalmente nas síndromes neuropáticas. Bem, notando a avaliação que nós vimos na parte 1 e a complementação do exame físico e as medidas da dor na parte 2, nós sabemos que uma boa avaliação da dor, ela resulta num diagnóstico mais preciso possível dos mecanismos fisiológicos envolvidos, e isso vai impactar no melhor tratamento possível. Muito obrigado pela atenção e por vocês terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui está o meu e-mail se caso restar alguma dúvida, ok? Muito obrigado e tchau.